Porque muitas vezes parece que pedimos e Deus não nos responde, não nos ouve, não nos dá aquilo que pedimos. Porque a palavra nos diz, Jesus nos disse, pedis e recebei tudo quanto pedimos em meu nome. Então, por que muitas vezes oramos e parece que o Senhor não ouve, não chega até Ele? Mas a palavra também diz no livro de Daniel que as orações de Daniel chegaram ao Senhor, mesmo que demoraram a voltar, mas chegaram. Daniel orou, as orações chegaram e o Senhor respondeu. E a resposta chegou a Daniel. Então nós sabemos que também as nossas orações chegam ao Senhor e sabemos que Ele responde. Mas o que tem acontecido então? Porque muitas vezes parece que Deus está em silêncio ou Deus não ouviu as nossas orações. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Então esse é o primeiro ponto, esse é um ponto. Pedes e não recebeis. Mas por quê? Porque pedis mal para gastar em vossos deleites, para fazer as suas próprias vontades. Esse é um dos principais pontos. Precisamos pedir algo que agrade ao coração do Pai. E muitas vezes nós não filtramos a nossa oração antes de levarmos ela até Deus. O que precisamos fazer antes? Isso que eu vou pedir ao Senhor agrada ao coração de Deus? Isso que eu vou pedir vai me aproximar ou me distanciar de Deus? Porque o Pai, Ele sempre quer dar ao Filho coisas boas. E a palavra também diz assim: vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos. Por acaso, se seu filho te pedir pão, o dará pedra? Ou se pedir peixe, o dará uma serpente? Então, se nós que temos o coração mau, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, ainda mais o Pai, ainda mais o nosso Deus, que é maravilhoso. Então Ele quer nos dar, Ele tem prazer em nos dar e nos abençoar. Mas muitas coisas que nós pedimos a Ele nos afastará da presença dEle. Não vai estar de acordo à vontade do Pai. Então, assim como um pai que não dá ao filho tudo quanto o filho pede, porque sabe que daquela maneira estará mimando o filho e aquilo o prejudicará futuramente, assim é o nosso Deus. Ele não nos dá coisas que serão só para o nosso deleite, coisas que somente saciarão a nossa carne. Mas Ele nos dá coisas que nos edificarão e nos aproximarão dEle. Assim como uma repreensão, que quando o filho recebe, ele pode até chatear o coração naquele momento, mas no futuro ele vai ver que até a repreensão é uma coisa boa que o seu pai lhe deu, é uma coisa que edificou a sua vida. Assim é o nosso Deus. Então nós precisamos primeiro filtrar a nossa oração e pensar: irá agradar a Deus isso que eu estou pedindo? Isso é segundo o coração do Pai? Então, se a nossa oração ela já estiver firmada na vontade de Deus, certamente Deus vai atender às nossas orações. Nós vamos ter uma resposta positiva nessa oração. E lá no livro de Jó, um outro ponto no livro de Jó, capítulo 2, versículo 10, diz assim, capítulo 2, versículo 10, porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então muitas vezes também Deus já respondeu, mas a resposta dele foi não. Deus disse não. Mas nós não queremos receber um não de Deus. Nós não queremos aceitar a resposta negativa de Deus. E aí preferimos aceitar que Deus não respondeu. Preferimos aceitar que Deus não ouviu. Porque é mais fácil
digerir em nosso coração: Deus ainda não ouviu a minha oração, Deus não me respondeu, do que aceitarmos que a resposta de Deus foi não. Porque Deus é nosso Pai, Ele não vai nos dar coisas que vai nos tirar da presença dEle, que vai nos distanciar dEle. Mas Ele quer nos dar coisas que nos aproximarão dEle, que edificarão a nossa vida aqui na terra para subirmos para a glória no dia que for chegada a nossa hora. E muitas vezes a resposta de Deus para aquele momento, para aquela oração é não. E nós precisamos aceitar. Assim como Jó disse: receberíamos nós o bem de Deus e não receberíamos o mal? Se eu posso receber o sim de Deus, eu também tenho que aprender a receber o não. Ou eu serei um filho mimado, ou eu serei um filho que aí mesmo que eu não vou agradar o coração de Deus. Ele já falou não e eu continuo insistindo, como aquele filho birrento que faz pirraça. Então nós precisamos aprender a orar a Deus. E precisamos também aprender a receber o não de Deus. Mas um passo muito importante, antes de levarmos um pedido diante a Deus, é orarmos a Deus e falar: Senhor, traga ao meu coração desejos que agradam ao seu coração. Senhor, isso que eu estou querendo agrada ao seu coração? E aí, o Senhor vai te responder também se agrada ou se não agrada. Mas o principal e mais importante é você pedir ao Senhor que traga desejo ao seu coração, segundo ao coração dele. Então todos os seus pedidos serão atendidos, porque os seus desejos já estão alinhados com o desejo do Pai. Amém? Esta é a mensagem de hoje para você. Que Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento eu oro a Ti, Senhor, reconhecendo e glorificando que somente o Senhor é Deus, pedindo ao Senhor que venha sobre nós o Teu Espírito Santo, Espírito de bênção, Espírito de paz, seja sobre mim, seja sobre a vida desse também que me ouve agora. Que haja paz sobre a minha vida e que haja paz também sobre esta casa, que essa mensagem chega nessa hora. Que o Senhor revele aos nossos corações aquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas. Que nós possamos, ó Senhor, termos esse Espírito Santo para filtrar os nossos desejos e trazer ao nosso coração desejos que agradam ao seu coração, para que assim nós não venhamos nos frustrar diante do Senhor, porque o nosso coração estará alinhado contigo. E traga também, Senhor, a maturidade através do Teu Espírito Santo, que tenhamos maturidade espiritual para aprendermos a ouvir o não do Senhor quando for necessário. Em nome de Jesus. Amém.